E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Daniel da Filosofia nós vamos falar de um tema interessantíssimo para quem gosta de pensar a ética. Vamos falar do racionalismo ético. O racionalismo ético está inserido dentro da filosofia racionalista, que é uma filosofia do período moderno que tem em René Descartes o seu maior, mais importante pensador e elaborador. O racionalismo, como a gente sabe, a modernidade, na verdade, de uma forma geral, ela vem a se contrapor àqueles valores medievais, né, que tinha Deus como centro organizador do universo, portanto também da sociedade, o principal ator da história, e também toda a explicação de fatos, toda a explicação da realidade, toda a explicação de doenças, toda a explicação do mundo, ela estava ligada à fé, estava ligada à tradição. Por que isso é assim? Porque na época do meu avô, meu bisavô já fazia assim, então é assim mesmo. Por que se obedece ao rei? Meu pai obedecia, meu avô eu obedeço também, o mundo é assim mesmo. Ou então, aquela explicação pela autoridade, seja ela autoridade teológica, seja autoridade filosófica. Por que isso é certo? Porque Santo Agostinho diz que é certo, então é certo. Tem 7 céus. Mas de onde você disse que tem 7 céus? Gente, está lá no Timeu. Platão disse, Platão falou que é assim, então é assim. A modernidade vem a tentar superar isso. Né? Tem o Renascimento, né? aquele tentando voltar aos valores greco-romanos, essa recuperação aí da filosofia também como uma forma de tentar interpretar a realidade de uma forma mais crítica, fazendo perguntas e questionamentos que vão levar na modernidade a posteriormente desenvolver aquilo que a gente chama de pensamento científico, o pensamento indutivo, lá dos empiristas. Mas a gente está falando aqui do racionalismo. E o racionalismo, ele tem como centro explicador, digamos assim, da realidade, a razão. No campo da ética, isso também vai ter um desdobramento. Até porque, a gente sabe que filósofo é um cara ambicioso para burro. Né? Filosofia é um troço ambicioso, é um troço de gente que quer explicar tudo. Então o cara faz uma filosofia, ele não vai falar só de ética. Ele não vai falar só de teoria do conhecimento. Ele não vai falar só de filosofia do direito. Ele vai querer falar de tudo. Então o racionalismo, ele também oferece não só uma teoria do conhecimento, não só uma tentativa de explicação e interpretação da realidade, mas ele vai tentar explicar também a ética. E vai propor uma ética. Obviamente, se é racionalista, é a razão que é o centro dessa ética. E o racionalismo ele vai se dividir, na perspectiva ética, em 2 correntes. Vamos falar delas agora. A primeira corrente é a chamada corrente intelectualista, que relaciona a razão preferencialmente à inteligência. Né? A razão está relacionada diretamente à inteligência e, portanto, o agir ético ele necessariamente passa pelo conhecimento. Nós somos seres racionais, portanto, precisamos conhecer o porquê agir corretamente. A partir do momento que o ser humano, racional que é, consegue perceber por que deve agir corretamente, ou melhor, o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, ele vai agir eticamente, porque a sua razão assim vai determinar. Portanto, a ética passa pela inteligência. E a outra corrente, que é a voluntarista, ela vai dizer que a razão ela se relaciona com a vontade. Portanto, nós temos que, a partir da razão, aprender a ter um controle sobre as nossas vontades, a dominar, educar essa vontade, e a partir da educação dessa vontade nós conseguiremos alcançar um agir ético, um agir moral, em conformidade com o bem comum. Então são 2 formas dentro do racionalismo de perceber qual é a melhor forma de se abordar, a melhor forma de se burilar, de se criar um ser mais ético. Ora, no entanto, embora haja essa diferença entre uma e outra, tem um troço em comum. Tem uma coisa em comum que une essas 2 correntes. O que é? Tanto uma como outra tem uma visão do ser humano assim muito ruim. Elas todas acham que o ser humano ele é impulsivo, tende digamos assim, a ter atitudes impulsivas, um pouco extremas, desejos irrefreáveis, enfim, o ser humano precisa ser educado. Todas elas percebem o ser humano como um ser que tem tendências a fazer coisas que ele não deveria. Então ele precisa ser educado.
Todas elas acreditam que a educação ela tem um papel fundamental nesse agir ético, seja por meio da razão, seja por meio da vontade. Então, o ser humano que tem esses desejos desmedidos, essas paixões cegas, esses impulsos desenfreados, ele precisa ser, digamos assim, estabelecer, digamos assim, limites. Ele tem que estabelecer limites para esses impulsos, porque se deixar, a coisa corre solta, aí o camarada não consegue fazer mais nada. Não, precisamos estabelecer limites, seja pela vontade, seja pela razão. Essa vai ser a distinção. O racionalismo ético, então, propõe que o método melhor é o educativo. No entanto, ele também faz uma divisão do ponto de vista conceitual entre três coisas que são importantes para se compreender essa lógica humana do agir e da vontade. Quais são essas três coisas? Pim! Aí aparece um negócio aqui assim, né? Escrito aqui assim. Necessidade. 2, desejo. 3, vontade. Então tem três coisas diferentes. Necessidade, desejo e vontade. As três coisas são distintas. O que é a necessidade? Precisa ser filósofo, gente? Mas vamos lá, vamos explicar. A necessidade para o racionalismo ético, ela é tudo aquilo que o ser humano precisa para se manter e para manter a espécie. Ou seja, alimentação, bebida, habitação, precisa se proteger, né, do ambiente hostil, talvez de animais, talvez da chuva, das intempéries do clima. Precisa reproduzir a espécie, portanto precisa de sexo também. Né? Precisa de vestimentas, ou seja, a necessidade está ligada àquilo que é básico, aquilo que é o mínimo para a sobrevivência do indivíduo e também para a manutenção da espécie. Ok? Simples. E o desejo? O que é o desejo? Ora, o desejo, ele é a vontade, o desejo, ele é a necessidade adicionada de prazer. Uma coisa é, eu tenho necessidade de comer, eu preciso comer para me manter vivo, bacana. Outra coisa é, eu preciso comer um sushi, que eu adoro sushi. Tem um colega aqui em Guanabimar, faz um sushi maravilhoso aqui, não vou falar quem é, mas é ali na Santos Dumont, muito bom. Preciso comer um sushi, eu preciso comer aquele estrogonofe, que é uma delícia. Já não é mais a necessidade, é a necessidade adicionada de prazer. Por quê? Porque o desejo, ele trabalha com um outro aspecto humano, a imaginação. Então o desejo, ele tem a necessidade de fruição imediata daquilo que você deseja, ele tem ele coloca, ele instaura significados e dá sentidos diferentes àqueles mesmos objetos. Eu preciso me proteger das chuvas e das intempéries, do clima e de eventuais presas, né, de eventuais animais aí que venham atrás de mim querendo... Mas, o que você quer? Eu quero um triplex de luxo, com uma piscina, sauna, né, aparelho de musculação. Aí, meu amigo, já está no nível do desejo. Então, uma coisa é a necessidade, outra coisa é o desejo. O desejo, ele sempre cria novos sentidos. Ele sempre cria, digamos assim, novos significados. E ele está muito associado também com a imaginação. Porque o desejo, se você não consegue satisfazer ele no mundo real, você satisfaz ele na imaginação. A galera sabe muito bem como é que é isso, né? De você estar ali, puxa, como eu queria aquele objeto de desejo. Eu não consigo, mas eu posso imaginar, né? Dar uma imaginadinha e tal, e aí você se satisfaz na imaginação. O desejo está conectado também com essa dimensão humana, que é a dimensão do prazer, da satisfação do prazer. Então o desejo está ligado à imaginação, o desejo está ligado ao prazer, o desejo está ligado à criação de significados, à criação de sentidos. Desejo, prazer, significados, sentidos, tudo isso já afasta um pouco daquele nível da necessidade, do ponto de vista da necessidade material mínima para a sobrevivência. Você começa a adicionar outras coisas. E o desejo também ele tem uma outra dimensão, principalmente quando ele se trata do desejo do outro. O desejo, alguns filósofos inclusive dizem, fazendo um parênteses, que a característica humana maior é o desejo. Né? Nós somos animais não só racionais, mas animais desejantes, cujo desejo maior inclusive é o desejo do outro. Não nos basta a satisfação dos nossos desejos, é preciso ser também objeto de desejo para o outro. Né? E nós desejamos o desejo do outro, nós desejamos que o outro nos deseje.
É a completude maior do desejo. Fechar o parênteses aqui. Vamos voltar para a vontade. Necessidade, desejo. E a vontade? O que é a vontade? A vontade, ela é diferente do desejo. Ela tem uma outra dimensão, porque o desejo, você muitas vezes não tem controle sobre ele. Ou tem controle? Eu acho que não. Muitas vezes nós não temos controle sobre o desejo, né? Você está ali na rua, aí você olhou aquele objeto de desejo, mas não é que você raciocinou. Você, desejou. Já foi. Era um carro, viu? Estou falando de um carro. Passou aquele carro que você gostaria de ter e não tem. Né? Um objeto de desejo. Então você não tem controle sobre isso. A vontade não. Ao contrário daquele ditado popular que diz, a vontade dá e passa, na verdade é o desejo que dá e passa. A vontade não. A vontade, filosoficamente falando, ela é um ato intrinsecamente reflexivo. Ou seja, ele é um ato voluntário. Você fala, puxa, eu estou com vontade de viajar para a França. Eu tenho vontade de viajar para a França. E aí, isso vai gerar um planejamento, isso vai gerar uma medida, isso vai gerar uma reflexão. Eu tenho condições de ir para a França? Será que eu tenho outras prioridades? Se eu for, eu tenho que ir agora, imediatamente, ou eu posso ir depois de amanhã? Será que eu devo ir sozinho ou com alguém? Será que eu não posso ir junto com uma galera e talvez dividir o valor? Enfim, a vontade, ela parte da reflexão. A vontade, ela é um ato voluntário, ou seja, você tem controle sobre a sua vontade. E a vontade, ela está no âmbito do real. Enquanto o desejo, ele pode estar no nível do absurdo. Nossa, como eu desejaria ter uma mansão em Dubai, vizinha ali do Brad Pitt. Eu posso desejar isso, mas eu sei que eu não vou realizar isso. É muito difícil você ser professor e ter uma mansão em Dubai. Mas eu posso imaginar. A vontade não. A vontade, ela está no nível, ela está no universo do possível. Eu tenho vontade de comprar um tênis Nike. Posso comprar, né? Um tênis dá. Comprar um tênis Nike dá. Não sei se é prioridade, mas eu posso. Então você se planeja, você reflete, você coloca em escala de prioridade. Você pensa a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo. Portanto, a vontade você tem um certo controle sobre ela. Pausa. Se o desejo está conectado à paixão, a vontade está conectada à decisão, o desejo está ligado à imaginação e a vontade está ligada à reflexão, nós temos também uma terceira característica que distingue os dois. A relação com o tempo. O desejo, como muitas vezes nós não temos, para dizer sempre, controle sobre o desejo ele surge, a nossa revelia, ele também tem uma outra característica. Ele precisa, ou gostaria, ou tem a intenção de ser satisfeito imediatamente. Ai, amor, eu estou com um desejo aqui, eu preciso comer pé de moleque, senão meu filho vai nascer com cara de pé de moleque. Você tem que fazer aquilo naquela hora. O desejo, ele é imediato, ele pede a satisfação imediata. A vontade, não. A vontade, ela tem uma outra relação com o tempo. Se o desejo, ele não lida bem com o tempo, ele é imediatista, a vontade, não. A vontade, ela sabe que ela só se realiza no tempo. Puxa, eu quero fazer pós-doutorado lá na Inglaterra. Eu sei que isso vai exigir uma série de coisas, eu sei que isso vai exigir tempo, vai exigir elaborar um projeto, vai exigir entrar em contato com um orientador, vai exigir que eu possa ter a possibilidade de me afastar do meu emprego, vai exigir uma série de condições, mas se eu tenho vontade, eu posso dirigir a minha intencionalidade para aquele objetivo e criar metas, etapas para que eu alcance esse objetivo. Portanto, a vontade, ela se relaciona com o tempo de uma forma mais tranquila, ou digamos assim, ela não tem problema em lidar com o tempo, ao contrário do desejo. Eu desejo aquilo, né, quando é um desejo, eu preciso comer um doce. Então, quando eu falo eu preciso comer um doce, meu corpo pede um doce, minha mente pede um doce, eu estou precisando de um doce, é agora que eu quero esse doce. A vontade não. A vontade, como ela está no âmbito da reflexão, como ela está no âmbito do ato voluntário, nossa, eu tenho vontade de aprender a tocar piano. Eu sei que para tocar piano eu não vou sentar lá e sair tocando Vivaldi. Eu vou ter que aprender dó, ré, mi, fá, ficar lá um bom tempo até aprender a tirar uma música.
Eu sei porque eu toco clarinete até hoje, eu não consigo tocar clarinete direito, porque exige mesmo uma paciência. Eu achava que ia pegar lá e sair tocando pixinguinha, né, chorinho, mas a vida não é bem assim. Então, se você tem vontade, você precisa ter persistência, determinação e saber lidar com o tempo. Então, é essa outra distinção que se faz no racionalismo ético entre vontade e desejo. Então, para finalizar, gravando aqui, racionalismo ético está dentro do racionalismo, óbvio. Né? O racionalismo ético, ele se distingue em duas correntes, intelectualista e voluntarista, sendo a intelectualista aquela que defende que, através da razão, ou seja, a razão a partir do conhecimento do que é justo, do que é bom, do que é certo, nós somos capazes, como seres racionais que somos, de orientar o nosso querer para o bem, para o certo, para o justo. A corrente voluntarista que diz a razão, ela precisa dominar a vontade. Se você tem uma boa vontade, você vai ter ações virtuosas, uma má vontade leva a ações viciosas e, portanto, a razão, ela precisa educar a vontade, dominar a vontade, e ambas as correntes vão ter essa visão do ser humano como alguém, né, um ser que precisa dominar esses instintos impulsivos que ele tem por natureza. E, finalmente, opera essas três distinções entre necessidade, desejo e vontade. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Se vocês acharem que ficou confuso, deixa embaixo nos comentários. Se vocês acharam que teve piadinha desnecessária, deixa no comentário aí embaixo. Se vocês acharem que tinha que ter mais piadinha, deixa o comentário aí embaixo. Se vocês, enfim, quiserem dar sugestões, é só fazer comentários aí embaixo. Se inscreva, curta o nosso canal e dê novas sugestões para o Daniel da Filosofia que nós comentaremos aqui.